Com a cabeça no Internacional, Domi admite mudanças e vai poupar jogadores quarta-feira contra o Junior Barranquilla pela Libertadores da América. Isla bate recorde no Brasileirão. Expectativa pelas voltas de Arrascaeta, Pedro Rocha, Gabigol, Rodrigo Caio e Diego Alves. Domi curte o melhor momento desde sua chegada ao Mengão. O Flamengo não perde há 9 jogos. É vice-líder do Campeonato Brasileiro, líder da Série A da Libertadores. Treinador quer um time ainda melhor. Que história é essa de De La Cruz no Mengão? Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Você aí que divulga o nosso trabalho para os amigos, para a família, você é o culpado de tornar o canal Raflamelo ainda maior. Raflamelo 81, nossas redes sociais. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Nós temos muitas informações do nosso Mengão. Eu já começo falando o seguinte: nos últimos 26 dias, o Flamengo conquistou 23 pontos, nenhuma derrota, 9 formações diferentes, 32 jogadores utilizados. Nessa maratona do mês de outubro, um pouco também do mês de setembro, o Flamengo tem 9 jogos que não sabe o que é perder. É verdade. 2-1 diante do Barcelona de Guayaquil, 1-1 contra o Palmeiras, 4-0 no Del Valle, 3-1 no Atlético Paranaense, 3-0 no Sport, 2-1 no Vasco, 2-1 no Goiás, 1-1 contra o Red Bull Bragantino e ontem 5-1 diante do Corinthians. O Flamengo é vice-líder com 34 pontos, encostado aí com o Inter de Porto Alegre, que ontem venceu o Vasco, também com 34 pontos. A diferença fica no saldo de gols. O Atlético Mineiro entra em campo hoje, ainda pela 17ª rodada do Brasileirão, contra o Bahia em Salvador, no estádio do Pituaçu. O Atlético Mineiro pode também chegar aos mesmos 34 pontos, mas é bom dar aquela secada hoje. Você não tem nada para fazer à noite? Vamos secar e vamos torcer pro Bahia. Alô, Bahia! Aí segura o Atlético Mineiro. O Flamengo fica a 3 pontos aí do Atlético. E no próximo domingo, para tudo, hein? Flamengo e Internacional. Já nós vamos falar desse jogo específico. O Flamengo lidera o seu grupo, o A da Libertadores da América, e já conquistou a classificação de forma antecipada. Ontem, na Neoquímica Arena, eu fiz essa pergunta para o técnico Domi na coletiva. Já que o Flamengo está classificado e nessa maratona louca de jogos, vários jogadores lesionados, o senhor acha que pode poupar para o jogo contra o Internacional, deixando alguns jogadores no banco, aproveitando melhor a base contra o Junior, já que o Flamengo depende de apenas 1 ponto para ser o líder do Grupo A? E aí, o Domi respondeu o seguinte: nós jogamos muitos jogos esse mês e precisamos de 1 ponto para ficarmos em primeiro lugar no grupo. Vamos tentar trocar. Dou importância para a Libertadores, mas vamos trocar bastante. Nosso elenco tem jogadores maravilhosos. Podemos trocar tranquilamente. Então, o Domi já disse que vai mudar o time em relação ao que enfrentou o Corinthians, né? Alguns jogadores vão realmente descansar e ele vai mesclar aí com as reservas, com a base e tudo mais para a quarta contra o Junior Barranquilla. Eu concordo com ele, tem que poupar mesmo. É um jogo decisivo contra o Inter de Porto Alegre e o Flamengo vai ter um grande reforço para essa partida contra o Inter no Beira-Rio. Sabe qual é o reforço? O gramado. Tapete do Beira-Rio, assim como ontem lá na Neoquímica Arena. E o Flamengo gosta, né, de jogar com um gramado em perfeitas condições. Eu já não posso dizer que acontece isso no Maracanã, mas é bom a empresa que administra o gramado do Maracanã se mexer rápido, hein? Porque ontem o Domi, a comissão técnica, o Jorge Gris, o Jorge Guerreiro passaram muito a mão no gramado da Neoquímica Arena, um tapete, a bola rolou e rolou bonito e fez a diferença no resultado, hein? Porque o Flamengo tem um time muito qualificado, muito técnico e depende de um gramado para jogar o seu melhor futebol. E o mesmo acontece lá no Beira-Rio.
né, que é o gramado lá do estádio do Inter de Porto Alegre. Então o jogo é lá, o Flamengo não tem mais essa questão de jogar fora de casa, não tem torcida, chega, joga e resolve com muito respeito ao adversário, sem essa questão de soberba, mas o gramado acaba sendo aí um reforço para o Flamengo. E tem que poupar mesmo, Domi, tem que poupar porque esse jogo é decisivo. O Flamengo vencendo do Inter, ele ultrapassa o adversário direto pela liderança e coloca 3 pontos à frente. É o chamado jogo de 6 pontos. Eu não gosto muito de utilizar essa frase, jogo de 6 pontos, mas é um jogo muito decisivo esse contra o Inter, diferente do Junior Barranquilla, né, porque o Flamengo já conseguiu aí a classificação de forma antecipada. Alguns atletas em especial estão com um desgaste alto nas últimas semanas, né? Por exemplo, o Isla, ele jogou 270 minutos em um intervalo de 5 dias. O mesmo acontece com o Thiago Maia também, que vem atuando todos os jogos, corre o campo todo, é um absurdo. O Isla é um monstro, parece um robô ali na lateral direita. Já já eu vou falar aqui de um recorde que ele quebrou aí no campeonato, mas a mudança pode ser bem maior, não fica restrita ao Isla e também ao Thiago Maia. Além de dar descanso a alguns atletas, o Domi deve aproveitar a oportunidade maior para fazer sessões de treino, o que ele não tinha no Flamengo por enquanto, né? Porque tem esse jogo de quarta-feira e ele pode treinar paralelamente uma equipe para encarar o Internacional no próximo domingo. Durante a semana, não necessariamente contra o jogo do Junior Barranquilla, o Flamengo pode ter aí os retornos de Arrascaeta. Hoje treinou com bola, hein? Excelente notícia! Na reapresentação do Flamengo no CT Jorge Elao, em Urubu, hoje pela manhã, o Arrascaeta treinou entre os jogadores lá, os reservas, obviamente, porque os titulares, os atletas que golearam o Corinthians ontem na Neoquímica Arena, fizeram um trabalho regenerativo na academia. O risco de lesão, 48 horas para o jogador ficar descansado e tudo mais, é a explicação do departamento médico do clube, mas enfim, o Arrascaeta treinou lá com alguns atletas, o René, o Diego acabou treinando lá porque ele entrou ontem no decorrer da partida, então os reservas hoje treinaram e o Arrascaeta treinou com bola, sem sentir nada, está sendo preparado para esse jogo contra o Inter, porque o Flamengo já não terá o Bruno Henrique, ontem tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Muita gente pergunta, Rafa, além do Bruno Henrique, outro jogador está suspenso? Não, apenas o Bruno Henrique por cartão amarelo. Expectativa também para os retornos de Pedro Rocha, o Gabigol, é verdade, o Diego Alves e também o zagueiro Rodrigo Caio, rapaz. Todo mundo com saudade aí do Rodrigo Caio. Aliás, deixa eu fazer aqui uma homenagem, né? Dar meus parabéns ao Gustavo Henrique. Ontem ele saiu com um problema no testículo, rapaz. Começou a sangrar o calção do jogador. Foi uma cena realmente lamentável de ver, mas ontem ele deu sangue pelo Mengão em campo. Parabéns aí pela raça, pelo comprometimento. O Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, que já está em tratamento para voltar com tudo. Bom, eu trago aqui a informação agora sobre o mercado da bola, porque o canal Fla Nação VVP informou ontem que o Flamengo realizou uma sondagem ao atleta De La Cruz. É o Nicolas De La Cruz, que inclusive foi adversário do Flamengo na final da Libertadores no ano passado, né, em Lima, no Peru. Eu estava lá. Bom, De La Cruz é uma joia de 23 anos, meia, atua na posição do Everton Ribeiro, do Arrascaeta e, segundo a informação, o Flamengo iniciou as conversas, fez uma sondagem pela situação do jogador e ouviu da boca do empresário do atleta que existe uma brecha. Por quê? Ele tem contrato com o River Plate até junho de 2021 e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Eu trouxe isso aqui para o canal porque muita gente está me perguntando, Rafa, o Flamengo vai contratar o De La Cruz? O De La Cruz é bom jogador, é jovem e vale o investimento. Acontece que eu converso sempre com o vice de futebol Marcos Braz. E a prioridade no Flamengo, gente, olha aqui, comprar o Pedro, comprar o Thiago Maia e ver a situação do Pedro Rocha. Depois dessas 3 prioridades, o Flamengo se lança ao mercado. Por enquanto, não chegou nada oficial ao River Plate, por enquanto não chegou nada oficial pelo jogador,
para os representantes e não saiu nada oficial do Flamengo. Pelo menos foi o que eu pude apurar. Agora, é um grande jogador? O De La Cruz é um grande jogador. Vale o investimento? Vale o investimento. Existe essa brecha aí, ele até agora não renovou com o River Plate, não tem conversa, não tem nada de reunião marcada, isso sim é uma brecha. Não só o Flamengo, mas qualquer clube. Aliás, se o Flamengo quiser realmente o De La Cruz, vai disputar com alguns clubes da Europa e alguns clubes brasileiros que estão aí sondando a situação do atleta. E você, torcedor? Vale ir com tudo para cima do River para tirar Nicolás De La Cruz? Deixa aqui nos comentários. De acordo com dados do SofaScore, o chileno Maurício Isla é o lateral direito que menos precisa de minutos para dar assistência e criar chance clara de gol no Brasileirão. Desde a sua chegada, foram 9 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 assistências e 5 grandes chances criadas. De 30 cruzamentos, 10 encontraram algum jogador rubro-negro dentro da área. E a nota do aplicativo, do SofaScore, é 7.03 apenas no Campeonato Brasileiro. É uma arma do Flamengo, a lateral direita. O clube não demorou, foi logo contratar o Isla com a saída do Rafinha, contratou a altura. Há quem diga que o Isla é mais bola do que o Rafinha, eu não gosto aqui de comparar jogadores, agradeço tudo que o Rafinha fez pelo Flamengo, mas o Isla é um monstro, é um robô e tá atuando o tempo todo, vai lá, viaja pro Chile, em Santiago, enfrenta a Colômbia, volta, entra em campo com o Flamengo para enfrentar o Red Bull Bragantino, depois viaja para São Paulo para encarar o Santos. É uma máquina, é uma potência esse Isla, e o Flamengo está bem servido de lateral, Na esquerda tem também o Felipe Luiz, que é outro monstro, ontem acabou dando também assistência para o primeiro gol do Mengão, gol de Everton Ribeiro. Uma informação do Internacional, o zagueiro Vitor Cuesta tomou o 3º cartão amarelo ontem e vai desfalcar o Inter no próximo domingo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Inter e Flamengo. Acontece que o técnico Eduardo Cudê deve ter aí os retornos de Heitor e Musto. E talvez pode ter aí o Bosquilha durante a semana. Essas foram as informações do nosso Mengão nesta segunda, início de semana, torcedor comemorando 5 para cima deles, a maior goleada na Neoquímica Arena. Ontem, alguns profissionais lá da imprensa que fazem a cobertura do Corinthians estavam sem entender nada, mas é o Flamengo. Não tomou conhecimento do Corinthians, e 5-1. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. A qualquer momento voltaremos em algum ponto do Rio de Janeiro aí para trazer novas informações do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.